Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, encha os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. É uma alegria podermos estar mais uma vez chegando ao seu lar para trazer ou para levar a palavra do Senhor nesse estudo bíblico desta quarta-feira. Nós vamos curvar as nossas frontes e vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Ó Pai, nós te agradecemos por mais este dia que o Senhor está acrescentando à nossa existência. Te louvamos pelo teu cuidado renovado para conosco, agradecemos pelo livramento da enfermidade, agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem manifestado a tua graça e a tua misericórdia para com a tua igreja, para conosco a cada instante. Te louvamos porque temos a oportunidade de mais uma vez podermos compartilhar a tua palavra e nela meditarmos e dela extrairmos ensinamentos do Senhor para os nossos corações. Pedimos que o Senhor continue abençoando este encontro, esta reunião, este estudo, que as tuas mãos continuem estendidas sobre a tua igreja e que nós possamos prosseguir servindo ao Senhor com alegria a cada instante. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, irmãos, o hino de número 110, A Vida com Jesus. A palavra do Senhor
em Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 18, diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Que o Senhor nos abençoe com a leitura dessa parte da sua preciosa palavra. Eu quero destacar, irmãos, desse texto, o versículo 14, que diz assim: Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. E nós queremos compartilhar com os irmãos nesta noite sobre esta palavra do Senhor dirigida aos nossos corações, que recomenda-nos a não murmuração, ou a fazermos tudo, a vivermos sem murmuração. Mas antes nós vamos curvar as nossas frontes para mais uma palavra de oração. Senhor Deus, agora quando vamos olhar para a Tua palavra, pedimos o auxílio do Teu Espírito para que sejamos capazes de dela extrair tudo quanto o Senhor tem preparado para os nossos corações nesta noite. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, a nossa mente, para que possamos compreender o recado do Senhor e que, compreendendo, possamos colocá-lo em prática na nossa caminhada cristã e no nosso viver diário. Continua, ó Deus, falando conosco, nós oramos agradecidos em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como disse, quero pensar um pouco sobre esta palavra de Deus endereçada aos nossos corações. Esse texto, ou este versículo 14, ele está inserido em um contexto no qual Paulo está falando sobre a salvação, sobre o desenvolvimento da salvação. E é nesse contexto de salvação é que ele nos traz então esta palavra, dizendo que nós devemos fazer tudo sem murmurações e também sem contendas, não é? A palavra que Paulo usa aqui para murmuração, não é? É uma palavra que traz à nossa mente o murmúrio de rebelião e de infidelidade dos filhos de Israel em sua peregrinação pelo deserto. Os irmãos hão de se lembrar de que o povo de Israel murmurou contra Moisés e Arão e também murmurou contra o Senhor. Eles murmuraram, não é? Contra Deus, eles murmuraram contra Moisés. Eles reclamavam reiteradamente das privações, dizendo que jamais deveriam ter deixado o Egito. Moisés os descreveu como uma geração perversa e depravada.
percebem, quando estudam a palavra do Senhor, que quando o povo estava no Egito, eles murmuravam, porque estavam no Egito. Quando eles saíram do Egito, eles murmuraram, porque haviam saído do Egito. Eles murmuravam, não é? Porque não tinham nada para comer no deserto. E quando Deus providenciou o maná, eles murmuraram, porque não havia carne, não é? Então, vejam que o povo de Israel era um povo murmurador, não é? Mas será que a igreja hoje é diferente? O povo murmurou no deserto, e quando entraram na terra prometida também, ali eles murmuraram contra o Senhor. Quando eles chegaram e entraram, eles continuaram a murmurar. E a pergunta que fiz há pouco é: será que é diferente hoje com a igreja? Será que também a igreja hoje não vive a murmurar e a contender contra o Senhor? E quando eu falo igreja, eu falo em pessoas, eu falo em mim e eu falo em você, não é? Será que nós também não somos murmuradores? Irmãos, a murmuração é o ato de murmurar, e murmurar é resmungar e falar mal de alguém. A Bíblia registra a murmuração do povo de Israel, não é? Conforme eu acabei de mencionar. E fiz a pergunta: será que é diferente com a igreja hoje? O ser humano, ele é murmurador por excelência. Como nós murmuramos? Como nós reclamamos? Se faz frio, nós murmuramos contra o frio, ou murmuramos em razão do frio. Se faz calor, nós murmuramos por causa do calor, não é? Nós murmuramos por causa do trânsito intenso, por causa dos engarrafamentos, não é? Agora, para ir a Manhuaçu, precisamos passar por um desvio, com poeira da cabeça aos pés, caminhões para lá e para cá, e às vezes passamos ali 40 minutos parados, não podemos ir nem para frente e nem para trás, e murmuramos, não é? Eu falo por experiência própria, passei 40 minutos lá e não é possível, não é? O que esses caminhões estão fazendo aqui? Por que eles não dão a volta por Martins Soares? Mas por que eu também não fui por Martins Soares, não é? Então, o fato é que nós murmuramos de todas as coisas, né? Se chove, nós murmuramos porque está chovendo. Se há falta de chuva, nós murmuramos porque falta chuva, não é? Muitas vezes, irmãos, nós reclamamos ou murmuramos até mesmo acerca das bênçãos. Mas como é isso, não é? Parece estranho, mas é isso mesmo. Ou será que você nunca reclamou de ter que ir trabalhar? Levantar segunda-feira com frio danado, podia dormir um bocadinho mais, mas tem que ir trabalhar. Ora, você está murmurando de uma bênção, porque o trabalho é uma bênção, não é? Quantas vezes você reclamou da bagunça dos filhos, não é? Em casa? Ora, os filhos são uma bênção, e a bagunça faz parte da vida deles, não é? Quantas vezes nós murmuramos porque o pneu do carro furou, ou porque o carro deu problema? Ora, você está reclamando de uma bênção, porque o fato de ter um carro já é uma bênção de Deus para a sua vida. Quantas vezes nós reclamamos do horário das atividades da igreja? Mas isso podia ser mais cedo, podia ser mais tarde, não é? Por que tanta programação, por que tanta atividade?
Então nós muitas vezes estamos a reclamar ou a murmurar até mesmo das bênçãos que o Senhor nos tem concedido. E, irmãos, nós precisamos aprender a não murmurar ou a não reclamar. Precisamos abandonar o pecado da murmuração ou da reclamação, porque, de fato, a murmuração é um pecado tanto quanto a contenda, e Paulo trata ou faz referência a estas duas coisas aí nesse texto, né? A murmuração, ela ofende a Deus. Tantas vezes nós ofertamos ingratidão ao Senhor em troca das suas bênçãos, ou quando deveríamos agradecer pelas suas bênçãos. É verdade que nós enfrentamos situações difíceis na nossa vida, na nossa caminhada, situações que nos entristecem, situações que nos fazem lamentar, mas não é disso que nós estamos falando, né? O nosso Redentor, Jesus Cristo, foi um homem de dores, um homem que sabe o que é padecer, segundo o relato de Isaías, capítulo 53, né? No entanto, ele acolhe os nossos lamentos e o Espírito Santo nos consola. Quando Jesus encerrou o seu ministério, ele prometeu aos discípulos enviar o outro Consolador. O Senhor, né, não nos deixa à deriva, à mercê desse mundo. Ele cuida. E nós precisamos agradecê-lo pelo seu cuidado e não murmurar por aquelas adversidades pelas quais nós passamos muitas vezes. Precisamos banir da nossa vida a murmuração pecaminosa e aprendermos a agradecer ao Senhor, a sermos gratos a Deus. Se há uma louça para lavar, não murmure. Houve comida na sua casa, você pôde se alimentar, não é? Então, se há louça para lavar, é porque houve comida. Se o carro quebrou, é porque você tem um carro. Deus lhe deu um carro. Se os filhos estão fazendo bagunça, se eles são bagunceiros, eles são herança do Senhor. Eles são dádivas do Senhor. Se há enfermidades, nós podemos consultar o médico, podemos fazer exames, temos medicamentos, né? Remédios que podem ser adquiridos para a nossa cura, né? Para tratar das nossas enfermidades. Trabalhando, nós ganhamos o pão de cada dia. Temos liberdade de ir à igreja, embora agora estejamos privados, né, de estar juntos na igreja, no templo, em razão dessa pandemia, né? Mas fora isso, nós temos liberdade para ir à igreja, nós temos liberdade para pregar o Evangelho, não é? Então, quantas ricas bênçãos nós recebemos do Senhor, quantos dias bons e também dias difíceis. Em todos eles nós somos agraciados pelo Senhor, porque a Bíblia nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não murmure, agradeça, louve ao Senhor, porque Ele está no controle, porque Ele cuida e Ele supre cada uma das suas necessidades. Deus é digno de toda adoração, Deus é digno de todo louvor, de toda honra e de receber toda
a nossa adoração. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conta as bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Não seja um murmurador, seja um homem e uma mulher, um servo e uma serva que tenha o coração agradecido por aquilo que recebemos. Se faz frio, é Deus quem manda o frio. Se faz calor, é o Senhor quem manda o calor. Ele é o comandante por excelência, não é? Então agradeça, ao invés de murmurar. Paulo diz nesse texto, não é? Fazei tudo sem murmuração e sem contendas. O povo tinha o hábito de murmurar e contender. Não é diferente na igreja, não é diferente com os homens dos nossos dias. Também nós somos murmuradores por excelência e contendemos por qualquer coisa. Cometemos sempre esses dois pecados. E o pecado não deve ter lugar na nossa vida. Portanto, fazei tudo ou vivei em tudo sem murmuração. Que o Senhor nos abençoe, que Ele continue falando ao seu e ao meu coração. Nós vamos cantar o hino de número 63, que já fiz referência, e em seguida nós estaremos orando ao Senhor, e após a oração, o Felipe vai fazer um solo aqui daquele cântico das quartas-feiras para os irmãos lembrarem, tá bom? Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será
seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dize quantas são, recebidas na divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Então, curve a sua fronte e vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos por esse momento em que pudemos olhar para a Tua Palavra, em que pudemos meditar, refletir e sermos instruídos, ó Deus, quanto à necessidade de prosseguirmos a nossa caminhada cristã e o trabalho do Senhor e as nossas atividades sem murmuração. Pedimos que o auxílio do Teu Espírito seja presente nas nossas vidas, para que tenhamos condições de aplicar esta palavra e de banir da nossa vida esse pecado da murmuração. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos por modo digno do Teu Evangelho, a vivermos de maneira a agradar o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada. Continue abençoando a Tua igreja, livrando o Teu povo desta pandemia, do vírus, ó Deus, da enfermidade, concedendo saúde e vigor, para que possamos avançar, servindo ao Senhor com alegria e sem murmuração. Muito obrigado, ó Deus, por tudo quanto temos recebido das Tuas mãos. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao cântico? A Tua presença, Senhor, é que me faz descansar. Sem Tua presença, Senhor, eu posso me refugiar. Sem Tua presença, Senhor, não me permitas ficar, pois Tua presença, Senhor, é que me faz descansar. Como houve um pequeno atropelamento aí na letra, vamos de novo, vamos ver? Vamos lá, todo mundo, todas as famílias reunidas? A Tua presença, Senhor, é que me faz descansar. Na Tua presença, Senhor, eu posso me refugiar. Sem Tua presença, Senhor, não me permitas ficar, pois Tua presença, Senhor, é que me faz descansar, é que me faz descansar. Que possamos descansar inteiramente no Senhor, conforme a recomendação do salmista. Descansa no Senhor e espera nele.